e até 22, né, o pessoal que tem enfrentado, né, nas universidades um pouco mais de dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Mas eu vou dar um passo atrás aqui, voltar no início, na verdade, da minha história, né? A grande maioria de vocês conhece, né, as minhas origens. O Olsen, ele é norueguês. Eu tenho também um Terstel da parte de mãe, que é alemão. Casei com a Simone, que é Benish, alemão também, né, a ascendência alemã. E de tudo isso eu identifiquei muitas histórias, não só nas nossas famílias, mas na congruência de histórias com vários de vocês. O próprio Luciano, que também teve família, né, vindo por Santa Catarina, se instalando aqui. A Carol, que estudou administração comigo na Federal, assim como o Emanuel. O Elci, que foi cliente comigo, meu cliente, e hoje a gente é parceiro de negócio. O Flávio e a Renata, que comigo entraram em 94 na Arthur Andersen, quase que uma seita, né? Em que a gente tem um respeito pelo profissionalismo que cada um de nós, né, acabou tendo que enfrentar, e a retidão, né, de caráter que todos nós temos num ambiente hostil, né, de empresa de auditoria independente que precisa falar a verdade, doa quem doer, muito embora tenhamos as histórias de Enron, WorldCom, que foram escândalos e que quebraram, né? É importante a gente só deixar claro que nas nossas origens, sejam elas familiares, sejam elas educacionais e de formação profissional, eu trago aqui comigo algo bem relevante, que eu quero, preciso, mais do que querer, né? Preciso compartilhar com o mundo. E esse compartilhar com o mundo vem do meu nascimento em Caçador, em 74, né? Então, acabei nem conhecendo o meu pai, que faleceu com 29 anos num acidente aéreo, mas aí a minha mãe, que fazia 25 anos de idade no dia do meu nascimento, dia 16 de outubro de 74, ela com 3 filhos teve que se virar na vida. Aí decidiu fazer administração, Carol, Emanuel. Aí, com 5 anos de idade, ela casou de novo com um advogado, né, o Acácio Correia Filho, que agora está numa UTI, passando por uma cirurgia, se recuperando de uma cirurgia. Enfim, a gente está muito contente dessa recuperação. Mas em função da minha família Olsen ser de industriais, da família da minha mãe ser de comerciais, né, da rede de varejo, de Terstel lá de Porto União, União da Vitória, eu tive muitas experiências e com o complemento do meu padrasto, né, o Acácio, que é advogado, eu passei por todos esses setores e percebi o quão importante é darmos experiência para os jovens. Eu tive muita experiência. Minha vida inteira eu tive a oportunidade, né, o privilégio de estudar em colégios particulares, no Bom Jesus. O meu avô, por ser dono do supermercado, nas minhas férias eu ia lá e trabalhava de empacotador. Fui promovido para a loja de presentes num determinado ano. Minha carreira tributária começou lá, quando eu preenchi erroneamente uma nota fiscal e fui chamado pelo contador, talvez esse o despertar da tributação. Mas em 1983, não sei se por conta das nossas lágrimas do Brasil ter perdido a Copa do Mundo de 82, mas houve, né, Claudinha, em Porto União, União da Vitória, a grande enchente. E eu estava lá de férias, fiquei ilhado lá. E com 8 anos de idade, eu percebi a luta que é das pessoas na sobrevivência, né? Em pleno inverno, você precisar de agasalho e comida, mantimento. O exército levava, né, mantimentos de helicóptero para lá, e nós tínhamos, e eu estava com 8 anos, ajudando a distribuir esses mantimentos, esses cobertores, e isso foi um marco para mim, porque em algum momento as minhas aulas já tinham começado aqui em Curitiba, muito parecido com a história da Marilena Indira Winter, né, que agora é presidente da OAB Paraná, primeira mulher presidente da OAB aqui, que ela teve que tomar uma decisão, deixar os pais para trás e vir para Curitiba para trabalhar, ou se ficava ajudando. Ela teve que tomar essa decisão e vir para cá. Eu tive que vir para cá mais para estudar, mas eu poderia muito bem ter ficado lá ajudando, e nessa ajuda, mesmo na tenra idade de 8 anos, eu percebi que as pessoas que têm acesso a mais recursos,
elas muitas vezes, talvez não de má fé, mas elas, ao escolherem, né, as roupas que foram doadas do Brasil e do mundo inteiro para aquela região, algumas dessas pessoas separavam as melhores roupas para elas próprias. Isso eu vi com os meus próprios olhos. Eu vim para estudar na sequência, apesar do falecimento do meu avô, né, 2 meses depois dessa tragédia, que era quem tocava os supermercados, que ficaram debaixo d'água e foram saqueados, né, pela miséria, pela fome das pessoas, eu recebi cada vez mais experiências de vida. A minha mãe, que era dona da Cavalo de Aço Motos, uma loja revenda da Agrale, uma marca nacional que competia com Honda e Yamaha, a duras penas, né? Então eu estudava de manhã, era office boy da minha mãe, tive o privilégio de passar, então, eu queria sempre a administração, né? Queria fazer administração na FGV em São Paulo. Acabou que eu corrigi erradamente o gabarito ali, achei que não tinha passado para a segunda fase, Lu, e acabei, enfim, no dia, as pessoas do Bom Jesus lá me ligando, escute, você não vem para cá fazer a prova? E eu aqui, achando que eu não tinha passado, desapontadíssimo, né? E para compensar isso, acabei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Então, eu fazia administração na Federal, que era o que eu queria, administração, o curso que o Masayuki também é administrador, não apenas o Emanuel e a Carol, que comigo estudaram na Federal, mas que todos, assim como o direito, né, deveriam ter um mínimo conhecimento de otimização de recursos, né, e exigência dos seus direitos. Mas voltando aqui para essa questão de estudar 2 faculdades ao mesmo tempo, tive o privilégio de entrar numa empresa chamada Arthur Andersen, uma empresa de auditoria que era uma das melhores, era um Big Six na época. Aí eu conheci o Flávio, a Renata, e para mim foi um divisor de águas. Meu mestrado, meu doutorado, meu tudo, a oportunidade que eu tive com o José Écio Pereira, depois na sequência, né, com o Batista, mas o fato é que foi uma coincidência do destino de a minha mãe ser amiga não, ter como manicure a mesma manicure de uma pessoa que trabalhava na Arthur Andersen. Por que isso? Porque eu não fazia ideia o que era uma auditoria. Jamais entregaria o meu currículo numa empresa que eu não sabia o que ela fazia. E hoje eu vejo o peso que uma Arthur Andersen tem na minha vida profissional. E é justamente nesse sentido que a gente vai ver logo na sequência, a rede Consciência, Nações, Mercado vem para inovar, para que não apenas os nossos filhos e dos nossos clientes, né, que sabem o que é uma empresa de auditoria, dá o conhecimento contábil, a base de retidão, de ética, de performance, né, na vida profissional de qualquer uma das grandes áreas, né, seja da economia, da contabilidade, enfim, para você ser um empresário, é muito bom você passar por essa escola. E aí, na sequência de 4 anos e meio de Arthur Andersen, como meu pai era advogado, eu resolvi, não, eu vou abrir a área tributária no escritório do meu pai. Então, eu já sabia um pouco para que lado eu queria ir, talvez por aquele destino de eu ter levado um puxão de orelha do meu avô quando eu errei no preenchimento de uma nota, mas o fato é que, depois disso, 2 meses depois, eu estava criando o departamento tributário num dos grandes escritórios aqui de Curitiba, que é a Andersen Balão Advocacia, onde eu fiquei por 19 anos. Esses 19 anos me abriram a cabeça para o mundo, porque a especialidade desse escritório são países, né, de língua germânica, não só a Alemanha, mas a Áustria, a Suíça e outros países, né, do mundo aí, mas da importância de os investidores terem um porto seguro quando eles vêm num país diferente. Foram várias as situações, e aqui eu não vou falar só do EUC, na Plastipar Retis, mas onde, se você não dava uma segurança jurídica dos benefícios fiscais, eles não investiam aqui, não ampliavam seus investimentos e muitas vezes até mudavam, né, de país. E eu, dessa experiência também, trago para a rede Consciência, Nações, Mercado essa necessidade de nós fortalecermos os laços culturais, né, com essas nações, de nós
mais do que atrairmos investidores estrangeiros aqui para o nosso país, de nós levarmos os bons exemplos do Brasil para o mundo, internacionalizando, né? E vai ser muito o objetivo da nossa reunião de amanhã, onde o Jean Alberini está aqui com a gente também, vai falar um pouquinho sobre a experiência dele com os Estados Unidos, no Missouri, ele que já é muito experiente, né, na atração de investimentos, já trabalhou no Estado, o professor Antoninho Caron vai estar com a gente. E, finalizando esse breve introito aqui do porquê isso tudo veio, né, e para mim é algo que está sendo criado também por vocês, claro, tem um DNA viking, um DNA de mostrar que a força, a coragem deve inspirar, né, os mais jovens e que eles não fiquem adstritos só à educação formal. A ideia que eu tive também conversando com o Antoninho Caron, de as crianças, os jovens, né, conhecerem não por meio de um estágio, né, e até antes de eu entrar na Arthur Andersen, eu passei por 2 estágios, além de trabalhar de office boy na revenda Agrale da minha mãe, né, um deles foi na Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Federal, né? Foram 2 meses de estágio ali, trabalhei especificamente no levantamento da avaliação dos funcionários públicos e eu vi a quantidade de funcionários públicos muito bons. Vi também a quantidade de funcionários públicos muito ruins. E não adianta a gente querer falar só mal de uma pessoa ou falar só bem, né? Mas a minha ideia, até que alguém aqui me convença do contrário, é que a gente tem o dever de colocar sempre o nosso olhar na parte meio cheia do copo, né? Destacar que há talentos, que há excelências em determinadas instituições, em determinadas pessoas, mas sempre deixar ali do lado, talvez inspirado pelo mestrado da minha esposa, da Simone, em que para todo o mapeamento você tem que identificar o grau de incerteza daquela informação. Nós não podemos deixar que alguém mergulhe de cabeça em algum projeto, em alguma coisa ou em alguma parceria, sem que existam, né, as identificações mínimas, né, de algumas características daquela pessoa. E aí, depois da Arthur Andersen, depois da Andersen Balão, eu acabei entrando num outro escritório muito grande, na Marins Bertoldi, onde eu fiquei 2 anos, e acabei saindo para candidato a vereador pelo Partido Novo. Hoje eu já não sou mais filiado a nenhum partido político, então esse movimento aqui, Consciência, Nações e Mercado, não tem caráter partidário e nem é para eu me promover politicamente, né? Quero deixar bem claro aqui. Mas o fato é que eu aprendi muita coisa no Marins Bertoldi também, especialmente no preparo da sua direção para que pudéssemos ser melhores líderes. E para sermos melhores líderes, nós precisamos antes nos conhecer. E esse conhecimento veio com uma performance, né? Na verdade, não é uma performance, com um diagnóstico de todos nós, sócios do escritório, no DISC, né? Que é uma ferramenta de avaliação comportamental, onde você tem o levantamento da dominância, da influência, da estabilidade, da conformidade das pessoas como atributos, né? Psicológicos, comportamentais. E isso me deu muita luz para entender onde eu bati cabeça, onde eu devo investir, né, meu maior tempo, e justamente eu, que fui avaliado como 95 de influência, 95 foi o meu número de influência, numa escala de 0 a 100, eu tenho que saber lidar com pessoas que tenham uma escala maior de dominância, de influência, de conformidade, de estabilidade, e isso eu quero também passar para todos que, de alguma maneira, trabalhem conosco, que a gente tenha essa avaliação prévia, não só nós, profissionais já tarimbados e numa escala, né, de evolução na carreira avançada, mas também nas crianças, nos nossos jovens. Eu falo isso pelos meus filhos já, espero que a gente consiga também, com todos os filhos de vocês, expandir esse grau de conhecimento dos aspectos comportamentais para eles conhecerem uma tal de Arthur Andersen, para eles conhecerem uma limitação que eles possam ter do porquê eles agem de alguma forma, ao invés de eles ficarem só na tabela rasa, né? No meu olhar hoje, né?
de seguir só o que está na estrutura do MEC, enfim, numa escola pública ou privada. Já falei bastante aqui do porquê de ter criado isso, mas eu não falei para vocês que a Cláudia me ajudou, então, a fazer a logotipia da Rede Consciência Nações Mercado, com essa espécie de estrela, que tem também uma formação de um barco com uma carranca, né, viking, onde eu tenho ali uma espiral infinita que é aberta para o mundo, mas o fato é que isso deve se tornar uma rede de nanoredes, espero eu. E por que isso? Porque eu imagino que nós, especialmente profissionais liberais e que estamos em topo de carreira em cada uma das nossas profissões, temos muito a compartilhar com todos esses jovens para abrir a cabeça deles. Como isso, Monroy? Não é em nanoestágios em que a gente teria uma burocracia excessiva, né, por conta não só do CIEE e de outras instituições que precisam ter convênios com as universidades ou as escolas de ensino médio, mas olhando a evolução. Se na evolução da Conquer, por exemplo, a gente tem os nanocursos, né, de aprendizagens de coisas que nós não vimos na faculdade nem no ensino médio, como oratória e outros aí, a minha ideia é que nós tenhamos os nossos produtos de entrada, e aqui logo o Luciano, a própria Simone vão poder falar um pouquinho mais sobre a área cultural. Eles são profissionais que dominam o setor, mas nós precisamos mostrar que uma pequena participação desses jovens em trabalhos, né, que vão incentivar as empresas a aplicar melhor o dinheiro que elas recolhem e possam, então, destinar para outras finalidades sociais, ambientais, e aí vem a palavra consciência, muito ligada ao ESG, né, do meio ambiente, do social, da governança. A gente tem como dever colocar transparência total nas empresas para que os filhos dos diretores, para que os filhos dos seus empregados, para que os próprios empregados colaboradores dessas entidades possam, sim, olhar com mais atenção todo esse dinheiro público que jorra, né? Jorra e não volta adequadamente para onde nós estamos. Então, a gente tem visto muitas oportunidades de otimização tributária, não à toa que na sequência do Luciano aqui a gente vai ter uma conversa com o Masayuki, que está aqui conosco, também especialista na área tributária, mas com experiência em multinacionais e hoje com a própria consultoria. Mas aí, na sequência do Masayuki, com o próprio procurador, meu amigo Flávio Berti, que está no Ministério Público de Contas, porque não basta a gente ver quanto se arrecada, tentarmos destinar para o local adequado, aumentarmos a performance das empresas, se a gente não tiver um olhar também para aquilo que é feito com o dinheiro público, para onde o dinheiro vai, como é fiscalizado. Nós mesmos precisamos ajudar o Flávio, não apenas os procuradores do Ministério Público, né, o pessoal do Tribunal de Contas, os deputados federais, estaduais, vereadores, mas nós mesmos nas nossas comunidades, a gente tem esse dever, né, de auxiliar não só com o dinheiro, mas na instrução desses jovens que não sabem o que querem e estarão aí com maior suscetibilidade, né, nos tempos de hoje, não apenas a questão da internet, né, aberta para todo tipo de influência, mas também no entorno, né, que muitas vezes a taxa de criminalidade é muito grande e a gente não tem, muitas vezes, condições de avaliar, né, quanto isso impacta na vida de uma pessoa. O fato é que eu gostaria que todos tivessem o privilégio que eu tive de crescer numa família de empresários, né, de profissionais liberais, que me fizeram identificar o valor, né, não só da ética, da boa-fé, né, mas também da inovação, que é uma condição de sobrevivência, né, no mercado, e ajudando sempre, né, os stakeholders que a gente fala. E aqui eu falo, para fechar essa minha fala, o que eu aprendi com a Carol Vermelho, com o Luciano, quando me convidaram para participar de uma entidade chamada Capitalismo Consciente. Então, você sempre olha, né, aquela polarização. Ou você é socialista ou você é capitalista. E ontem ainda no
no Roda Viva, a gente identifica, né, um indígena falando numa pauta anticapitalista, um troço muito absurdo. Ao mesmo tempo, o próprio pai dela, também indígena, falando da necessidade de projetos sustentáveis, né, contradizendo a filha, mas os nossos filhos vão entender o que disso, né? O fato é que amanhã, e depois eu vou fazer o convite para vocês, haverá um encontro do Instituto Capitalismo Consciente, presencial, na FAI, né? Depois o Luciano e a Carol me lembram, né, de fazer esse convite, mas isso me tocou muito, não à toa de a palavra consciência ter vindo em primeiro lugar, não à toa de trabalharmos aí não as 17 ODS, né, da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas a ODS 0, né, vinculado à liderança consciente, que eu tenho aprendido muito com o Luciano, com a Carol, que para mim, né, o grau de evolução dele, né, de consciência é muito mais avançado do que o meu. Espero chegar logo no patamar deles. É importante daí, na sequência dessa minha experiência de Anderson Balão, a visão das nações, e o que eu hoje vi, depois da minha experiência, não apenas política do Novo, mas de ser participante da Associação Comercial do Paraná, do LIDE Paraná, da OAB Paraná, na Comissão de Direito Tributário, do IFA, International Fiscal Association, que logo na sequência do nosso aqui eu vou participar ali, de várias entidades, na ACP, coordenando o CONSEX, o Conselho de Comércio Exterior e Relações Internacionais, de estar à frente, ainda que só assinando, né? A minha mulher está aqui, ela que manda na aba BTG, na Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Balé Teatro Guaíra, todas as entidades que eu, desde o início da minha carreira, participei e que ainda participo, na grande maioria delas, eu tenho muito a trazer da parte cheia desses copos para colocar nesse copo que todos nós, né, traremos boas experiências pessoais, boas experiências profissionais e ferramental. E aqui fica, então, a minha última deixa, né, dizendo que, de todos esses profissionais que estão aqui presentes no dia de hoje, que vão participar amanhã e na quinta-feira, nós teremos trabalho sobrando para fornecer para as câmaras bilaterais, para os consulados e para todas as entidades com ou sem fins lucrativos, numa espécie de white label, né? Que possa dar sustentabilidade para essas associações, para essas cooperativas, para essas fundações, para esses institutos. Então, se hoje eu tenho o privilégio de ser advogado, de ser administrador, de ter feito mestrado no exterior, de ter essa rede, desse networking fantástico, que é de pessoas como vocês aqui, nos ajudando no primeiro dia, né, 30 do Olsen, mas no ano de 2021, um ano muito especial, né, para todos nós, que espero eu seja pós-pandemia logo, né, nós temos como responsabilidade não ficar elegendo ele ou aquele, né, e sim irmos na base, pensando no longo prazo, e o longo prazo não é no longo prazo de 4 anos para eu me reeleger, é no longo prazo dessas gerações, e que estão ultrapassando barreiras que a gente nem imagina e deixando para trás pessoas como os nossos avós, como os nossos pais, que precisam de ajuda deles para esse mundo digital, mas que, ao mesmo tempo, podem ser mentores de toda a experiência de vida deles para as nossas crianças, né, para os nossos jovens, desses 3, né, dessas 3 níveis que eu estou chamando aqui, que é do Fundamental 2, do ensino médio e do universitário. Todos eles terão oportunidade de nos verem em ação em projetos de entrada, sob supervisão de mentores que vão, né, acalmar os ânimos dos netos, por assim dizer, para que eles cada vez mais, numa estratégia de gamificação, então a gente trará, com a ajuda do Fabrício Campos, que trabalhou na Amana Key, que foi diretor-presidente da Junior Achievement, na questão de empresário sombra, em que eu acabei sendo de um jovem uma vez, mas trazer esses desafios de batalhas vikings para que saibam como na vida real as coisas acontecem. Então, já falei demais, ultrapassei em muito o meu tempo e já faço aqui a palavra para o Luciano, para que ele, então,
Comente um pouquinho, a gente está desde setembro, desde junho, né, Luciano? Juntando mais de 50 especialistas para criarmos, né, squads e criarmos aí produtos de entrada, mas todos eles, de alguma maneira, vinculados à nossa expertise, né? E atua junto com a Carol, com a palestra que vocês deram também com o pessoal da Simbiose, tem muito disso, de mostrarmos para os jovens como que o mundo empresarial, né, pode fazer a diferença, não apenas destinando recursos, mas colocando essas pessoas para conhecer e principalmente vivenciar, né, essas experiências de projetos, né, profissionais. A Aninha tem que liberar o microfone do Luciano. Aí, deu certo. Obrigado, Monroe. Prometo que vou falar 5 minutos aqui para liberar espaço, né, para o pessoal. Mas é um prazer estar aqui na tua rede. A gente está trabalhando junto, sim, em prototipar soluções. Eu acho que a tua preocupação, primeiro a tua inspiração, né? Eu acho que essa rede, a primeira prova dela é consciência. Então, você quer levar a gente, quando a gente participa do mundo dos negócios, participa do mundo capitalista, a gente aprende que existem formas hoje que o mundo demanda um pouco mais saudáveis de capitalismo. E a gente abraça muito a capitalismo multi-stakeholder, né? Capitalismo que olha para as partes interessadas e que vai além somente do lucro. A gente acredita muito nisso na Redvolution, e essa tua inspiração, essa tua provocação desde o início foi justamente isso. Olha, vamos fazer negócio, mas vamos fazer negócios conscientes, vamos fazer negócios que façam bem para a sociedade. Eu tenho uma atuação de mais de 25 anos dentro de grandes empresas multinacionais, fora e dentro do Brasil, em cargo C-level, e uma das coisas que me deixava doente, né, e tem muita gente doente nessas organizações, é o quanto a gente negligencia o papel transformador que uma organização tem no mundo hoje. Então, quando você olha o governo, principalmente num país como o nosso, quando você olha toda a infraestrutura, toda a necessidade desse povo, você não pode, a empresa não pode se omitir, né? A responsabilidade tem que ser assumida. Quando a gente fala de agenda ESG, e a gente está inserido totalmente nessa agenda ESG, poucas empresas compreendem o que é isso, na verdade. O mercado capitalista, ele trouxe essa agenda, ele que está patrocinando a princípio. É bom porque o mercado, os grandes fundos investidores, né, e pega aí como exemplo o BlackRock, ele tem esse poder de movimentar as empresas, então as empresas passam a entender que não existe outro caminho a não ser tomar conta dessa agenda. Então começa com o mercado capitalista, do mercado de capital, depois vai para as organizações, e as organizações, seja por obrigação ou seja por motivação, tendem e têm que abraçar essa agenda ESG de um capitalismo mais sustentável, onde partes interessadas passam a fazer parte do processo de tomada de decisão. E é justamente aí que a gente está, essa tua provocação, essa inspiração, e a gente tem eu me sinto junto com você, né, mas eu, a Carol aí, a gente se sente na obrigação de mostrar que isso é possível, né, que é possível sim criar negócios espetaculares aqui nessa rede, com essa mentalidade, com essa pegada, com esse foco, né, de fazer o bem para a sociedade. Nós temos uma plataforma digital que permite a democratização do acesso aos recursos por parte das empresas que querem patrocinar projetos, orientando seu investimento social privado, seja incentivado através de impostos, seja investimento direto. A gente está unindo isso com o portfólio aí da aba BTG e entende o poder, o potencial que isso pode ter para aquelas empresas que estão preocupadas em investimento social e querem transformar a sociedade do Paraná, do Brasil. Vamos focar primeiro no Paraná, que a gente tem muita oportunidade. Então, o fortalecimento da sociedade passa, assim, pela consciência das empresas, das organizações, e aqui essa rede já nasce com esse propósito. Então, é maravilhoso poder estar aqui. A gente tem cases reais de como isso é possível, onde isso pode chegar, a gente pode até criar um momento de debate, mas hoje o conceito que nós abarcamos é o conceito do valor compartilhado. Ou seja, é muito além da filantropia, é muito além da responsabilidade social corporativa. Isso era para atender pré-requisito, isso acabou, isso morreu, isso já passou. Valor compartilhado é onde
ao fazer o bem, a empresa pode se dar muito bem. Esse é o resumo. Então, quando você olha para a sociedade, olha para a comunidade, olha para a tua cadeia de valor, teus fornecedores, teus insumos, olha para teus funcionários, não só somente, mas olha para a comunidade que você está em volta, que você não está atendendo, né? E começa a entender que você pode e tem grandes oportunidades de negócios aí, e que basta você direcionar a tua tomada de decisão um pouco mais consciente para que essas necessidades, outras que não as tuas, das empresas, sejam atendidas, isso gera valor para os dois lados. Então, isso gera valor econômico multipartes, né? Então, esse é o valor compartilhado. Então, você consegue descobrir novos canais, você consegue descobrir novas formas de comercialização, novos produtos, novos serviços, você começa a reduzir despesas, gera eficiência operacional, ao fazer o bem para a sociedade. É incrível isso, né? Estou lendo um livro agora super relevante que chama Factfulness. É um livro que o Bill Gates indica. Ele vem com fatos e dados, números, né? Vários gráficos, vários dados que mostram que, para as grandes empresas, elas são míopes em enxergar onde está o mercado, onde está a oportunidade. Elas olham para os mesmos, elas acham que é mais do mesmo. E esse cara traz dados e dados sobre o mercado que está na África, que está no Oriente, que está cada vez crescendo mais, que vai ser o grande mercado mundial, deixa de ser o Ocidente, passa a ser o Oriente no futuro próximo, grandes oportunidades que existem em torno de comunidades mal atendidas. Então, assim, é isso que a gente está aqui, para isso, né? Para unir todos esses elos, todas essas partes interessadas e trazer valor econômico, né? Para todos. E mais do que isso, ao fazer isso, a gente ajuda numa agenda de desenvolvimento do país, do Estado, onde existem lacunas enormes para serem ocupadas. Então, é um prazer poder dizer que a gente aqui, eu não, acho que não é, talvez não, a Carol possa falar um pouco mais na frente depois, mas nós já temos aí construções reais de unir forças, de unir portfólios, de unir serviços e produtos white label, né, que não é nem meu nem seu, é nosso. E a partir daqui cria-se um modelo de negócio completamente diferente dos nossos individuais e todo mundo sai ganhando. Então, posso atestar a vocês todos que esse movimento que o Morrow começou alguns meses atrás, ele já tem coisas reais e concretas para se transformar em negócio, que são geradores de valor para todos os lados. Então é isso, Morrow. Legal, Luciano. Obrigado. E é importante, né, a gente dando exemplo não apenas em casa para os nossos filhos, que é nosso dever como pais, mas podendo espalhar, né, nessa nanorede que nasce aqui hoje para o mundo. Até então a gente estava só entre nós especialistas, podendo colocar um negócio consciente, que é o centro, né, do capitalismo consciente, naquele, né, nos 4 pilares, né, na liderança consciente, na orientação para stakeholders, que você já citou, principalmente daí com um propósito maior, e no que você, a Simone, a Elaine, o Emanuel, todo mundo que já está trabalhando nesses projetos reais aí, culturais, a cultura consciente. E a cultura consciente vem de, já para passar para o Masayuki, a gente sabe na administração, né, que a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã, né, Masayuki? Então, esse o ponto que a gente segue aqui. Tem que liberar o microfone do Masayuki, Ana. Boa tarde, me escutam? Sim. Boa tarde, antes de mais nada, gostaria de agradecer novamente aqui a participação, muito feliz de revê-los, né? Obrigado pela essa oportunidade. Seguindo a linha da exposição bastante, vamos dizer assim, clara do Luciano, em relação desse novo alinhamento, né? E trazendo essas vivências em relação a gestão, tributos, performance e o alinhamento das crenças e valores desse alinhamento das empresas, né? Cria-se aí uma grande oportunidade para muitas empresas e organizações, tá? Agirem de uma forma, não só, obviamente, de obtenção dos seus resultados, da exploração do próprio negócio, mas também da conscientização pelo uso adequado desses recursos, né? Afinal de contas, a empresa
ou a instituição, vamos chamar assim como as pessoas físicas, tá, são, de fato, os contribuintes. É eles que fazem o processo de, digamos assim, configurar o processo de início de arrecadação. E o que é mais importante? É levar à sociedade e levar, por exemplo, aos nossos filhos, ao acesso a essas informações de maneira mais clara, que é necessário os tributos, né? Pagar tributos faz parte do negócio, não é? Apesar de todos acharem, nossa, a carga excessiva é muito ruim, tá? Tirando esse aspecto, obviamente, da questão da política de taxação e de melhora do processo arrecadatório, tá? Está na responsabilidade e na conexão de tanto empresas quanto a própria sociedade cobrar melhor aonde são aplicados esses valores. E isso só se obtém, tá, através de movimentos de alinhamento de maior transparência, né? Eu diria que essa é uma grande estratégia, né, onde que as empresas estão hoje olhando, por exemplo, seus departamentos de tax, né, e observando que hoje esses profissionais têm um papel de protagonista, digamos assim, tá, nessa forma de levar a informação, ajudar as pessoas a compreender melhor a sistemática do valor da questão dos pagamentos, né? Inclusive estendendo isso para todos os stakeholders, né? É uma política, obviamente, de estratégia de transparência ESG. Mas, além de tudo isso, tem também a questão da eficácia e performance. Afinal de contas, as empresas hoje, as que estão olhando sobre o aspecto da sua performance, sabem, e aqui é um cenário particular, né, um cenário doméstico, da alta carga tributária e digamos assim, da complexidade de inúmeras leis que às vezes obrigam o empresário, tá, a fazer uma série de investimentos para ficar adequados com a legislação, né? E sem dúvida nenhuma, tudo isso acaba levando a um terceiro eixo estratégico, que é o tax compliance, né? Imaginem que, assim como as empresas, nós, pessoas físicas, queremos nos preservar para não, de repente, aparecer na mídia ou na sociedade ou no núcleo de amigos dizendo, olha, aquele lá está respondendo contra crime e contra a ordem tributária, né? Olha, aquela empresa lá é sonegadora de tributos. Olha quanto isso impacta, tá, tanto no negócio quanto na imagem, né? E a imagem daqueles que trabalham nessa empresa, os colaboradores e os filhos desses colaboradores, né? Chegando em casa, pai, putz, ficamos sabendo da notícia da empresa que se trabalha, né? Grandes problemas com o fisco, né? Então, essas novas lideranças, esse trabalho conjunto, empresa, sociedade, governo, é fundamental, né, sob esse ponto de vista. E tudo isso parte de, vamos dizer assim, pequenas iniciativas ou iniciativas organizadas através, inclusive com a ajuda das associações, tá, até mesmo por uma questão de preservação, né, do seu próprio negócio, de informações confidenciais, né, buscar não só uma melhor simplificação do processo tributário, mas fazer com que essas informações sejam melhor traduzidas para a sociedade, né? Hoje é importante salientar que os jovens têm uma grande participação e uma opinião muito formada sobre a possibilidade de movimentos de cobrança do governo ou de entidades sobre a ausência do Estado. Porque, afinal de contas, quando você paga o tributo, a contraprestação é que o Estado se faça presente, né? Oferecendo escola, educação, saúde, né? Condizente com aquilo que você tem pago, né? Então, nesse sentido, e aí fazendo o link com a questão do processo de transformação, tá? E que hoje eu diria que o código hoje das grandes empresas está no seu processo de conhecimento. Como é que eles geram conhecimento dentro da própria gestão, né? E somente elas vão conseguir performar e sobreviver
vamos dizer assim, nesse novo ciclo, né? Tivemos vários ciclos na história da administração, né? Desde Fayol, de Henry Ford, da Revolução Industrial, da reengenharia, da Revolução Digital, da Indústria 4.0, né? E hoje a gente fala de compartilhamento, coparticipação, né? Senso colaborativo, né? Então, tudo isso eu acho que faz grande sentido e essa é a questão que eu faço o link entre performance, responsabilidade, governança e transparência para fins de tributação. Legal, Masayuki. E aí, importante, né? A gente está acostumado com aquela divisão clássica, né? Pelo menos na faculdade de Direito que eu cursei, que foi a PUC, você tinha a diferença entre direito tributário e direito financeiro, quando, na verdade, já passando a palavra para o Flávio Berti, aí, a gente tem uma facilidade para os meios de corrupção, né? De arrecadarem um monte e, independentemente da boa destinação ou não do dinheiro, aquilo continuar pesando no bolso do contribuinte, né, Flávio? Como é que é a tua experiência de quem passou por uma Arthur Andersen, uma AGU, PGFN, e hoje no Ministério Público de Contas, fazendo pareceres, dizendo para o pessoal que está errado? O que da tua experiência você pode compartilhar com a gente, meu amigo? Boa tarde a todos. Monri, que satisfação estar com você aqui. Inicialmente, obrigado pelo convite. Estou vendo aqui a Carol, minha contemporânea da época da faculdade, também lá da Federal, né, Carol? Tenho trabalhado junto com a Renata, mas a gente acabou não se encontrando nesses anos todos. Luciano, Emanuel, enfim, todo o pessoal aí, boa tarde a todos. O que eu posso dizer para você, Monri, já elogiando aqui, louvando todo o trabalho que você tem feito ao longo desses últimos meses, no sentido de criar essa rede, para que compartilhemos experiências, compartilhemos informações, compartilhemos visões críticas que possam, de alguma forma, ser utilizadas como alavanca para que a gente tenha, em última palavra, um país melhor, né? Um país melhor para nós, um país melhor para os nossos filhos. Acho que quase todos aqui somos pais, né? Não é fácil, longe disso, ser pai. E acho que num país como o nosso, cheio dessas particularidades, é ainda mais complicado. Quando você liga a televisão ou entra num site de notícia ou abre um vídeo no YouTube, e grande parte daquilo que você vê está diretamente relacionado a esta má aplicação, a esta falta de aplicação correta de recursos. Recursos esses que são gerados aí pelas empresas para as quais o Luciano, a Carol prestam consultoria, empresas nas quais os outros aí trabalham também. Todos somos contribuintes, todos somos muito onerados com o pagamento dos mais diferentes tributos que temos no Brasil, sejam eles diretos ou indiretos. E a verdade é que, ao longo dessa experiência, Monri, dessa caminhada, particularmente aqui no MP de Contas, de quase 20 anos, o que eu posso dizer para você é o seguinte: existem duas chaves aí para a gente tentar abrir essa porta para um país melhor. Essas duas chaves estão diretamente relacionadas, primeiro, à educação e capacitação, e eu não falo apenas de capacitação profissional, eu estou falando da educação básica, para a garotadinha, desde a tenra idade, lá dos 4, 5, 6 anos de idade. Educação essa que começa nas nossas próprias casas, né, com os nossos filhos. A segunda chave é a chave da transparência, gente. E aqui, talvez, já caminhando para responder essa tua provocação, Monri, eu estou há 20 anos no Ministério Público de Contas, mas trabalhei também no Poder Executivo, trabalhei na Procuradoria da Fazenda Nacional, trabalhei na Advocacia da União no começo da carreira, e o dinheiro público no Brasil ele é sempre muito mal gerido e se escondem muitas informações. Está aí o orçamento secreto, objeto de discussão na mídia nos últimos 30 dias, que não me deixa mentir. A estrutura pública, ela naturalmente é mais pesada do que a estrutura privada, isso não é um privilégio do nosso país. Na Europa é assim, na América do Norte é assim, em países asiáticos também o é. O que falta para nós aqui no Brasil é mais transparência, é mais cobrança em relação àqueles órgãos, aquelas instituições, aquelas entidades, aqueles gestores que, em última palavra, manipulam o nosso dinheiro, gerem aquilo que se arrecada de nós. E muito dessa falta de transparência se deve à falta de cobrança, que, por sua vez, está relacionada à falta de informação, à falta de educação, à falta de um senso crítico. Eu tenho uma segunda atividade profissional também na universidade, leciono também há cerca de 2 décadas, isso meio que denuncia idade, né? E o que eu posso lhes dizer é que, nesses tempos de pandemia, depois de 2 anos, a gente vive uma situação bem paradoxal em relação à área de formação
profissional, inclusive da garotada aí na faixa dos 18, 19, 20 anos de idade. Nós nunca tivemos barreiras tão baixas para serem ultrapassadas, no sentido de que hoje a informação ela é carregada, ela é transportada, ela é compartilhada de modo muito mais facilitado. A pandemia precipitou as nossas possibilidades com todas essas tecnologias de uso dessas plataformas para que a gente possa ter aula à distância, para que a gente possa participar de congressos internacionais, para que a gente possa trocar experiências com profissionais que estão a milhares e milhares de quilômetros de distância da gente. Só que o que a gente observa, especialmente na universidade, e não apenas onde eu leciono, senão também nas outras que conheço, especialmente aqui no Brasil, é que, a despeito disso, nunca foi tão superficial o nosso aprendizado. Eu não estou nem falando da garotada aí de 7, 8, 9, 10, 12 anos, que tem a idade das minhas filhas em casa, que por uma razão natural, obviamente, tiveram muito mais dificuldade de se adaptar a esse novo período. Eu estou falando da garotada um pouquinho mais velha, da garotada que já está na fase adulta, cursando aí graduação nas mais diferentes áreas, nas minhas áreas, direito, administração, na área de engenharia, enfim. A garotada, via de regra, não abre câmera durante as aulas, muito provavelmente a grande maioria sequer participa das aulas, e o sistema de avaliação que foi criado e foi desenvolvido ao longo desses 2 anos acaba premiando justamente esta falta de participação, esta falta de envolvimento. Então, eu acho que nós precisaríamos começar a pensar, ou repensar, ou replanejar aí toda a formação de educação no nosso país. E não é o governo que vai nos dar essa resposta, gente. As instituições públicas que são fiscalizadas pelos órgãos de controle, elas só funcionam na base da pressão. Se elas não forem cobradas, se elas não forem pressionadas, elas não entregarão aquilo que esperemos que elas nos entreguem. Então, me parece que o processo todo está relacionado aí a uma requalificação da educação, pensando sob a ótica, especialmente dos jovens, e uma maior cobrança nossa da sociedade, empresários, consultores, profissionais liberais, empresários, em relação às informações ou ao trânsito de informações da administração pública em relação a uma área tão sensível quanto a arrecadação pública. Se falou aí sobre arrecadação tributária, né? Desperdício de dinheiro arrecadado com tributos significa menos hospitais, significa menos médicos atendendo pacientes de Covid, significa mais dificuldade para acessar vacinas para combate, por exemplo, a pandemia, mas significa também menor remuneração para professores em sala de aula, por via de consequência, menor capacitação e menor interesse desses professores em se qualificarem para uma educação que nunca mais voltará a ser aquilo que era até 2019, por mais que a situação volte ao normal, que a gente consiga superar essa nova cepa e a partir de 2022 nós tenhamos um ano de fato mais tranquilo, o sistema educacional nunca mais vai ser aquele convencional, com o professor em sala de aula, escrevendo no quadro, como faziam aqueles nossos professores na Federal, né, morri na década de 90, quando cursamos administração, e muitas das vezes com o rosto virado para o quadro, repetindo aquele monte de besteiras que se escrevia lá na lousa, de costas para a turma. Nunca mais a educação vai voltar a ser assim. Nós descobrimos aí inúmeras, infindáveis possibilidades, mas o que eu penso é que nós não estamos conseguindo utilizar da melhor forma essas possibilidades. Não estamos, talvez, gerenciando da maneira correta essas possibilidades que se abriram. Sob a ótica, só para encerrar, acho que já falei demais também, sem querer perder o foco aqui, sistema de controle na administração pública no Brasil, gente, ele transformou-se quase que num faz de conta nos últimos anos, está aí a Operação Lava Jato, que não me deixa mentir. Em razão de todo o peso dessas instituições, de toda a complexidade, de todas as suscetibilidades inerentes às entidades de controle, eu estou falando basicamente aí dos nossos tribunais, para não ficar só no Supremo Tribunal Federal, para descer também ao nível dos estados, para descer também ao nível da Justiça de Primeira Instância, é muita burocracia pesada, sem foco em objetivo. Conversava 2 semanas atrás, quando estava em Foz do Iguaçu, presencialmente, participando de um evento com um amigo lá de Foz, e ele falou assim: Flávio, eu cansei disso aqui, porque você vai discutir qualquer coisa no judiciário, por mais razão que você tenha, ou que o teu cliente tenha numa causa de natureza, por exemplo, tributária, administrativa, civil, contratual, e aquilo vai se perder durante 2, 3 décadas, talvez, nas prateleiras digitais do judiciário sem que se resolva. Nós criamos uma estrutura muito pesada para nos auto-administrarmos dentro do Estado, e essa estrutura, passadas aí muitas décadas no nosso país, ela não dá mais conta de resolver esses problemas. A resolução dos
problemas passa por nós nas nossas casas, em relação à cobrança e à formação que temos que ofertar e proporcionar aos nossos filhos, mas passa também pelas universidades, que precisam de um choque de realidade. E aí me parece o papel fundamental das empresas. As empresas precisam vir para dentro das universidades. Não é mais concebível que o país invista tanto dinheiro em pesquisa que não tem aplicação prática, que não serve para nada, com todo respeito aí aos teóricos, pesquisadores que compõem a nossa sociedade científica, e eu estou me referindo especificamente às áreas de humanas e às áreas de exatas. Nós precisamos enxergar uma aplicação prática para aquilo que nos custa tão caro, porque é melhorando a qualidade do nosso gasto em educação, em formação, em capacitação profissional e desenvolvimento de ciência, é que nós vamos começar a olhar um horizonte um pouco mais claro e tentar sair desse buraco no qual nós acabamos sendo colocados nos últimos 500 anos da nossa história. Mais uma vez, obrigado, amigo, pelo convite, pela participação. A gente já está conseguindo se encontrar presencialmente, estamos precisando marcar aquele vinho lá em casa, né, amor? A Renata já me cobrou algumas vezes. Na quinta-feira a gente vai se encontrar presencialmente, né, dia 2 de dezembro, a partir das 18 horas até a meia-noite, é presencial, vai ter um período que vai ter uma banda, mas o fato é que é uma oportunidade efetiva de discutirmos com um pouco mais de detalhe esses projetos que nós, nas nossas atividades profissionais, teremos como contribuir justamente nessa educação instantânea, que é da experiência para o jovem que não vai precisar aguardar um poder judiciário dar uma decisão 30 anos depois, em que você não sabe de onde vem o porquê de ter sido instituído determinado tributo, com determinada base de cálculo, para afetar o preço ou o custo de uma empresa ou de uma pessoa física. E aqui eu quero colocar um testemunho pessoal. Em 2018, né, num IFA, eu estava na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, aí, ao invés de sair fazer compras de eletrônicos, eu fui no mosteiro zen budista fazer um temple stay. E aí, nesse templo, eu fiquei no mesmo quarto de um estatístico escocês, cujo trabalho era analisar se a política pública instituída com a arrecadação de um determinado tributo estava sendo eficiente ou não. E o parecer dele, caso fosse negativo, determinaria que todo o dinheiro arrecadado fosse devolvido para os cofres públicos. Muito diferente do que nós temos aqui no Brasil. Já passo a palavra aqui para a Carol Vermelho falar um pouquinho da experiência dela, né, do case da Red Evolution com a simbiose, e na sequência para o meu amigo Odone Fortes Martins. Obrigada, Mon. Obrigada a todos. É uma satisfação fazer parte de uma rede como essa, que num debate de alto nível, né, que traz reflexões importantíssimas sobre o nosso futuro, né, como cidadãos, como nação. Então, de parabenizar por essa iniciativa, né, de juntar tanta gente. Eu acho que você tem uma rede incrível com pessoas com propósitos comuns e com experiências e capacidades de entregas diversas, que quando se juntam, traz uma grande potência de ação e de transformação. Então, eu fico bem feliz de fazer parte. Eu, Luciano, a gente sempre fala do quanto a gente está gostando e fazendo negócios, além de se ajudar e fazer negócios em parceria com pessoas da rede. Então, eu vi, Silvana estava aqui, não sei se ainda está com a gente tem procurado usar os serviços parceiros de quem já está na rede, e isso é muito bom, porque a gente sabe que dá uma segurança de uma rede credenciada, chancelada por você, que sabe, conhece o teu nível de qualidade, de exigência dos serviços. Falar um pouco do nosso case, que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando aqui, né, de se unir para fazer e trazer coisas melhores e melhores soluções. A gente, há 2 anos atrás, conheceu uma startup em São Paulo que estava trazendo uma solução bastante interessante em termos de dados para ajudar as empresas nesse direcionamento. Como eu faço uma boa gestão do meu investimento social, cultural, né, para desenvolver os negócios? Então, as empresas começaram a se atentar que elas têm na mão um poder de transformação. A pandemia acelerou essa visão e essa necessidade que as empresas têm de fazer o seu papel social. E a gente conheceu a simbiose social nessa oportunidade, e eles estavam trazendo informações, dados relevantes na tomada que auxiliam as empresas nessa tomada de decisão.
A gente, desde o primeiro momento, falou assim, queremos estar junto com vocês, acreditamos que isso é importante para os negócios, e isso vai fortalecer as ações sociais, fortalecer essa transformação sociais e culturais, e a gente quer disponibilizar isso para mais empresas, porque a Simbiose hoje atende as grandes contas do Brasil, que tem um volume de investimento social enorme, e eles não têm capacidade, não é o core business deles, ficar no atendimento, criar estratégia para a empresa. Então, eles falaram assim, vocês trabalham já numa consultoria, já tem uma consultoria, atendem as empresas com estratégia, com projetos, com desenho de projetos sociais, a gente vai até a ponta, às vezes, na execução. E eles acharam que a gente era um parceiro relevante para disseminar essa metodologia em outras regiões do Brasil, começando aqui Paraná e Santa Catarina, que é onde a gente atua prioritariamente com os nossos clientes. E a gente faz 1 ano e pouco que a gente começou a fazer os primeiros testes, né, de como fazer um atendimento mais pulverizado de mais empresas. E aí, conhecendo vocês, conhecendo a Simone, a gente viu o outro lado da moeda, né? Quem tem projetos para oferecer também necessita ter essa visibilidade de dados, de quais as empresas investem, em que tipos de projeto investem. E hoje o que a gente faz é esse match, né? Entre a empresa que tem o investimento, que tem o recurso, né? Então, eles têm algo a oferecer, uma oferta de recurso para quem tem uma oferta de projeto, né? Então, a gente ajuda a criar esse match. E isso a gente tem visto que é extremamente relevante para as empresas, porque hoje, como que elas investem o seu dinheiro? Nos projetos que batem a porta. E não necessariamente esses projetos estão alinhados à necessidade, à cultura, ao que é ligado, como o Luciano falou, a gente pensa muito em criação de valor compartilhado. E criar valor compartilhado não é simplesmente fazer uma filantropia ou fazer uma responsabilidade social. Eu dou para o primeiro projeto que bate aqui a minha porta. Fazer criar valor compartilhado, direcionar um recurso que vai fazer uma grande diferença no mundo, mas que também esse recurso vai impactar o meu negócio. Porque assim, na primeira crise, eu não vou tirar o dinheiro desse lugar, eu vou sim aumentar o dinheiro desse lugar, porque esse dinheiro impacta no crescimento do meu negócio. Então, isso tem sido uma experiência incrível, trabalhar com essas duas pontas, essa aproximação, e a gente está pilotando, surgiu essa ideia aqui na rede, nas nossas conversas, de oferecer isso como um produto white label para nós de rede, né? Para associações, para câmaras de comércio, para quem está ali prestando um serviço, né, querendo ser um apoio para essas empresas. Então, a gente já está muito próximo da Câmara Brasil-Alemanha, a gente está se aproximando de outras, da CP, para oferecer isso como um serviço white label. Então, essas câmaras, esses nós de rede, podem oferecer isso para os seus clientes, e a gente tem estrutura para atender e auxiliá-los nesse direcionamento. Eu acho que é um serviço que vai ser muito buscado cada vez mais, dado aí o que a pandemia trouxe, né, de necessidade das organizações. Pega aí as grandes que estão fazendo bastante barulho. A Ambev, acho que teve um dos melhores resultados de todos os tempos durante a pandemia, e vem alardeando o quanto eles fizeram e apoiaram projetos sociais durante todo esse período, né? Desde ajudar os seus próprios clientes, bares e restaurantes, a sobreviver durante a crise, ou ajudar a saúde pública construindo hospitais, ajudando a investir em vacinas. Então, existe esse chamado para as empresas. A gente acredita que as câmaras, nós de rede, as associações podem oferecer esse serviço e podem usar essa rede aqui para desenhar produtos white labels para essas associações. Então, a gente está disposto a fazer essa entrega, e a gente quer construir com todos vocês aqui. A gente sabe que cada um de vocês conhece uma parte desse sistema, né? Que é empresa, projetos sociais, governos, recursos, necessidades, tributos, e nós todos juntos podemos criar soluções melhores para atender essas demandas do futuro, né? Essas são demandas que o futuro está nos apontando, que é para onde a gente tem que se unir como sociedade para resolver. Legal, obrigada novamente por estar aqui, e me sinto muito honrada de fazer parte de um grupo tão
incrível, né? E de você ter feito tá fazendo essa ponte, juntando essas pessoas aqui. Imagine. E você sabe que aqui já chamando o nosso amigo Oddone Fortes Martins aqui para falar um pouquinho do jornal, né, Diário Indústria e Comércio, o Oddone fez alguns prêmios, né, de maiores exportadores, e a gente sabe da importância do Brasil exportar não apenas as commodities, mas produtos industrializados, do Brasil que dá certo, ESG, e a gente tem da experiência da Simone, do Jorge aqui, que foram intimados, né, pelo pessoal da cultura do Teatro Guaíra, né, especialmente, na verdade, pela Embaixada do Brasil na Alemanha, para fazer uma celebração nos 200 anos de independência do Brasil, que vai coincidir com os 50 anos da AHK, né, da Câmara Brasil-Alemanha. Nós temos aqui um know-how nessa rede para customizar projetos que vão atender todas as empresas alemãs que queiram reconhecer aquela expedição que lá em 1800 e alguma coisa, nem lembro a data exata que eles vieram, mas para catalogar toda a botânica brasileira, e eles fizeram um trabalho de excelência que até hoje eles são reconhecidos na Alemanha. Então, disso, olhando na capacidade de nós, com transparência, colocarmos num veículo de grande circulação como é o Diário, Indústria e Comércio, já fica aí a dica, né, para que na nossa festa de logo mais quinta-feira, a partir das 18 horas, a gente já venha com ideias para mostrarmos o que, além da cultura, de uma dança, de uma orquestra sinfônica, a gente pode agregar de projeto social nesse desafio. Já passo a palavra, então, para o nosso amigo Oddone Fortes Martins, depois a Simone, o Jorge, todo mundo fica à vontade para falar também. Oi. É um grande prazer participar desse encontro, é um grande prazer também revê-lo, Monroe. Somos companheiros há bastante tempo na Associação Comercial. Parabéns pela sua iniciativa. Você pede que eu fale sobre o Diário Indústria e Comércio. É um grande prazer para nós situarmos o Diário Indústria e Comércio no tempo e no espaço. Começamos a circular no dia 2 de setembro de 1976. São 45 anos mais alguns meses que nunca interrompemos a circulação, sempre esteve presente na mesa do empresariado. O jornal se constituiu numa abertura especial nos anos 70, no momento em que a imprensa local, bastante diversificada, não via o empresário como fonte de notícia ou como fonte de opinião. Os registros eram voltados muito para o colunismo social, que era relevante na época, mas os feitos históricos e desempenho das empresas não acompanhavam aquilo que o Paraná já vinha construindo. Foi uma época de virada no estado do Paraná, foi o começo da ESIC na cidade industrial de Curitiba, foi a vinda de montadoras, a primeira montadora que veio para o Paraná, especialmente também na área de tratores, empresas que se situaram na cidade industrial e agregaram valor e empregos fundamentais ao desenvolvimento do Estado. Entre essas grandes companhias, a Volvo foi um desmembramento especial da sua unidade em Curitiba, abrindo um espaço novo de valorização do setor industrial paranaense. O jornal registrou esses acontecimentos, acompanhou passo a passo essa posição. E, ao longo dos anos, nos situamos no tempo e no espaço, sempre em busca de valores fundamentais para a iniciativa privada e a valorização do empresário e, acima de tudo, a ética na condução dos negócios. Durante toda a nossa existência, procuramos mostrar que é possível manter o equilíbrio da mídia, manter as posições
fazendo o que precisa ser feito, mostrando o que precisa ser feito. É relevante dizer que, num determinado momento na nossa história do Diário Indústria e Comércio, ocorreu fenômenos de confronto com poderes do Executivo, em que contestávamos uma série de ações que desenvolvia de forma equivocada. E vencemos cada etapa. Fomos reconhecidos como um jornal que publica e não precisa ser desmentido. Num momento como esse agora, em que o fake news é um instrumento especial de comunicação para objetivos não legítimos, a imprensa com tradição, como a nossa e outros jornais da nossa idade e outros mais velhos, como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, O Globo, alguns jornais no Brasil, que formam um conteúdo histórico e têm credibilidade pelas notícias que publicam e que podem ser aproveitadas e retransmitidas, não como uma forma de desinformação, mas sim como formação de conteúdo didático, orientativo, sério, com análise séria. Então, o Indústria e Comércio tem um posicionamento dessa natureza. Nós cuidamos, durante muitos anos, a criação do Prêmio de Comércio Exterior do Paraná, homenagem a empresas que desenvolveram o seu trabalho. Normalmente fazíamos um ranking dessas empresas colocadas em ordem alfabética de aproximadamente os 100 maiores. Posteriormente, a divulgação dos números não acompanha mais, por parte do Ministério que cabe a essa administração, agora o Ministério da Economia, as informações sobre desempenhos das empresas não chegam para o consumo da própria indústria jornalística, como também das próprias entidades de classe. Há uma listagem geral, são tantas empresas que trabalham, mas não há uma classificação sobre o desempenho dessas empresas. Então, a garimpagem para chegar aos números é difícil, mas para o ano de 2022, nós pretendemos retomar no primeiro semestre a entrega do prêmio dos maiores exportadores do Estado do Paraná, com um evento para a entrega desses diplomas e convites especiais provenientes de pesquisas que executaremos diretamente com o mercado exportador. Por outro lado, apoiamos todas as iniciativas dessa rede que você está formando, é importante isso dizer. Hoje mesmo, nosso jornal traz uma informação com você aqui na página principal. Olha só. Mas aí você vai perder assinante, Eudônio. Esse encontro que você está tendo. Essa sinergia é muito importante, porque vamos acompanhar o desenvolvimento de vocês. Queremos notícias, terão espaços abertos para apresentar os cases de sucesso. E será um grande prazer ver o desenvolvimento dessa rede, trabalhando com as câmaras de comércio, com os consulados, com o pessoal do comércio exterior, do qual nós conhecemos bem. Nós implantamos no ano de 1991, o Café das Nações, e realizamos um conjunto de aproximadamente, no nosso prédio, na Comendador Araújo, quase 276 reuniões semanais que eram feitas dessa natureza, um público de aproximadamente 6.000 pessoas que passaram nesses encontros. Agora, nós estamos fazendo mensalmente,
Com a pandemia, então, complicou um pouco, mas no ano de 2022 vamos intensificar as apresentações e os debates provenientes do Café das Nações. No mais, desejamos sucesso a cada um de vocês que participam da rede, admiração pelo trabalho, pelos pronunciamentos que estão sendo feitos durante esse encontro, e conte com o nosso apoio permanente daqui para frente para registrar os acontecimentos que vocês gerarem, porque notícia boa é o que nós queremos transmitir aos nossos leitores. E dizendo que o jornal também, não só a parte impressa, mas também a parte digital que pode ser acessada gratuitamente. Tá? É uma forma de estarem presentes na nossa vida e será um grande prazer que sejam leitores da nossa empresa e do nosso jornal. Obrigado. Legal, Oddone, muito obrigado. Você é a fonte de inspiração para a gente, é o primeiro vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, foi quem levou a minha mãe para se associar e ser vice-presidente na gestão da Maria Cristina Andrade Vieira, quem foi responsável por eu ter entrado no Conselho de Jovens Empresários. Então, assim como você me deu todas essas oportunidades, a esperança é que nós também, todos aqui da rede, obviamente incluindo você, também demos oportunidades para esses jovens, né, que, por assim dizer, pelo menos na minha visão hoje, estão tão ou mais perdidos do que nós éramos, né, quando éramos mais jovens. Então, também fica esse agradecimento aí de Mas toda você a instituição. É um exemplo, Monroe, você é um bom exemplo para a juventude. Você é um case muito especial, advogado de formação, um preparo na área técnica, tributária, uma liderança nata em cima. Você representa muito e deve ser apresentado aos jovens como um dos cidadãos exemplares dessa cidade. Tá? Eu cumprimento você e, mais uma vez, digo e tenho certeza que tudo que você participa vai em frente, porque você tem uma qualidade especial que eu chamo de determinação. As pessoas determinadas não fracassam, elas alcançam o objetivo. Pode demorar, mas alcançam os objetivos. Então, vá em frente, siga em frente, seja por caminhos bons ou caminhos ruins, mas em frente, certo? Chegue lá. Um abraço, então. Obrigado, Oddone. Eu aproveito e já faço o gancho aqui, falando em caminhos, né? O que tem surgido de oportunidade com a Simone, com o Jorge, na área cultural, especialmente nessas demandas que vieram da Alemanha. Não sei se vocês querem aproveitar para já comentar com o pessoal o que vocês estão trabalhando. Agora, nesse momento, não, mas nós temos algumas coisas que vamos apresentar mais à frente. Tá bom. E a Simone, eu acho que tem alguma coisa que vai precisar da tua ajuda também, tá, Oddone? Perfeitamente. Diga, Simone. Vamos aproveitar. A gente sempre precisa, né? Sempre ter oportunidade aí de divulgar e convocar as pessoas a participar do que a gente faz, né? Perfeito. Então, na verdade, assim, né, dentro de todo esse chapéu aí da consciência, da responsabilidade social e tudo, eu trabalho muito, né, específico ali dentro das artes, dentro da cultura, né, que vem aí junto, né, eu acredito na cultura, junto ali da educação, na formação do conhecimento, na formação da sociedade, mas também todo esse poder que a arte e a cultura tem de humanizar, de sensibilizar e a gente ter aí uma sociedade mais empática e mais tolerante. E a gente tem aqui no país, né, os mecanismos de incentivo fiscal, e hoje em dia, infelizmente, né, a gente tem aí a produção artística, ela é praticamente dependente desse sistema, né? Há quem critique isso, e se for para mudar isso é necessário uma transição, mas hoje a maioria, né, a grande maioria da produção artística e cultural do país depende dessas leis de incentivo, tanto no município, quanto no estado, quanto na federal. E eu acho que nessas leis de incentivo acaba sendo uma oportunidade, tanto para as empresas quanto para a pessoa física ali, né, no município, no IPTU, então, né, no âmbito federal, aí, o imposto de renda, né, a oportunidade que a empresa e a pessoa física têm é de decidir
né, aonde parte do seu imposto vai ser colocado e acompanhar esse recurso, né, você acompanhar essa execução desse projeto e ver se de fato ele foi aplicado onde devia ser aplicado e se ele então, né, trouxe aquela, né, aquilo a que ele se propôs, né, que impacto esse projeto teve. E aí dentro dessa oportunidade, né, porque esses projetos, enfim, você tem a oportunidade também de fazer intercâmbios, né, de se envolver com outras nações, e aí tem também essa questão da rede, a oportunidade que o Monroy comentou ali com a Alemanha, e eu já tive outros projetos junto, né, com a Alemanha, já trabalhei também num projeto com Israel, mas é um pouco motivado aí pela comemoração do ano que vem, do bicentenário da independência, né, ali um pouco antes, né, da independência, na verdade, quando a Leopoldina veio ao Brasil para se casar com Dom Pedro, junto com ela veio uma expedição liderada por dois bávaros, né, da região ali da Baviera, que vieram para o Brasil e fizeram durante 2 anos uma expedição botânica, mas também antropológica e zoológica pelo país, e catalogaram aí mais de 20 mil espécies. Isso gerou uma enciclopédia de 41 volumes, que até hoje é uma referência e é um grande marco dentro da história natural. Então, né, desse período ali do início do século XIX, o que liga, né, o Brasil com essa região da Alemanha é essa expedição, que ela é muito... eram 2 cientistas que lideravam essa expedição. Um, logo depois que voltou para a Alemanha, acabou falecendo, ele adoeceu aqui no Brasil, mas o outro, né, na verdade, passou a vida inteira trabalhando em cima desse projeto. Ele foi o responsável pela publicação de todos esses volumes, e ele é considerado um herói na região lá da Baviera, enfim, é uma referência até hoje. Então, existe um projeto que é trazer isso à tona, né, motivado por essa comemoração, que é criar uma produção baseado nessa história com o Balé Guaíra, e isso, então, ser compartilhado aqui no país, mas também na Alemanha. Então, esse é um projeto que a gente está desenhando, é só um exemplo, mas existem várias oportunidades, né, internacionais, existem já algumas conversas com Rússia, já tem conversas com Canadá, já tem conversas com Itália, e sem contar, enfim, toda a oportunidade que tem, não só no país, mas aqui no Paraná, em Curitiba, muita oportunidade. Enfim. Vamos colocar isso no ar, vamos colocar. Você conte conosco, prepare um material dessa natureza. Essa parte histórica é extremamente importante, a parte cultural toda terá permanentemente o nosso apoio. Pode contar com... Obrigada. Muito bom. Eu deixo a palavra aberta aqui. Nós temos mais 5 minutinhos antes de encerrarmos o dia de hoje. Calma, um de cada vez. Quero aqui elogiar o trabalho da Fátima Vital também, né? É colunista, né, no jornal Diário Indústria e Comércio, que tem trabalhado, dado toda a cobertura quinzenal a esse aspecto, né, das nações que celebram as suas datas nacionais, as coberturas dos cafés das nações, e todos esses projetos que certamente vai incluir esse do SPIX, claro. do Artios, né? Então, ela é uma muito especial, preparada para isso, está fazendo um grande trabalho, e para atingir a finalidade é preciso que ela seja alimentada com informações também. Isso fique bem claro nesse encontro, de que nós vivemos das fontes que chegam até nós, que têm credibilidade com a nossa editoria, e nós liberamos para a publicação. Monroy, é um grande prazer estar com você. Obrigado, Doni. A palavra continua livre. O Jean quer fazer uma pontinha para chamar sobre amanhã? Você está nos Estados Unidos ou está aqui em Curitiba? Curitiba. Tá. Faça a chamada aí, faça o jabá aí. Tá bom. Pelo nível de hoje, já dá para saber aí o desafio que vai ser falar um pouco, né, do nosso trabalho, o que nós estamos fazendo e qual a nossa linha, e principalmente discutir aí as novas diretrizes, eu não diria novas, mas as orientações que vêm agora nesse novo período desafiante que depois de Glasgow, né, o que
o que de fato isso modificou na agenda, né, de sustentabilidade, se é que houve algum avanço, se não houve, enfim, falar um pouco dessas questões, né? Também falar um pouco da nossa experiência com essas relações internacionais, né? E também um retrato do Brasil, que infelizmente ainda é um país muito fechado, né? Nós somos um país muito fechado, nós temos que trabalhar muito no sentido de abrir a nossa economia, de sermos mais, participarmos efetivamente da globalização de forma mais atuante, né? Óbvio, nunca deixando de defender os interesses do país, né? Porque a gente sabe muito bem que a arena internacional é uma arena de luta, né? De bastante disputa, de bastante competitividade, e infelizmente ainda nós temos que caminhar alguns pontos para que a gente se torne competitivo e possa lutar nessa arena de forma igualitária, né? Então, acho que é isso, Mônio, né? Legal, Jean. Mais uma vez, dizer a você que esse trabalho é fantástico, né? Ou seja, eu acredito que a sociedade caminha pela cooperação, né? Ou seja, a humanidade só evoluiu em função da cooperação, e essas iniciativas de rede são brilhantes, né? Eu acho que isso é uma coisa fantástica, e que se digamos assim, se isso pega cada vez mais redes, nano-redes, enfim, eu acho que aí a gente cria uma consciência social, uma consciência de exercício da cidadania importantíssima para, como bem falou o procurador e também o Massucchi e o Luciano, né, de que a gente participe mais efetivamente das decisões da sociedade, né, que é onde acho que o Brasil peca, que é no sentido de aonde alocar os recursos, né? De que forma alocar os recursos de maneira inteligente para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária e mais equânime, né? Que talvez é o grande desafio da nossa nação, né? Legal, acho que até falei demais, deu pontona aqui. baita jabá. Mas amanhã Obrigado, a gente vai falar de internacionalização com o professor, né, da ISPM, e daí com os teus comentários, o case do Marcos Almeida Júnior aqui, que tem um hub estratégico na Flórida, quem sabe já anunciar, a Bernadette está aqui conosco aí, um pouquinho da missão que a gente vai fazer lá para a Flórida, passando por 3 cidades, Boca Raton, que é onde ela está, Orlando e própria Miami, só que aí a gente tem desafios adicionais nos Estados Unidos. E no último dia que a gente vai acabar falando de hubs estratégicos para levarmos essa coopetição, né, se é que eu posso chamar assim, de cooperação e competição ao mesmo tempo, nos continentes europeu e africano, que é, especialmente no africano, aí, uma fronteira muito explorada hoje pela China, mas que o Brasil não pode ficar de fora, né, com toda essa experiência que nós temos não só no agro, mas também na indústria. Então, eu agradeço a todos que aqui estiveram, especialmente a Ana Cláudia aqui, que conseguiu botar no ar esse evento, né, Aninha? Muito obrigado. Todos vocês que são amigos, né? Tem que ser muito amigo para ficar da 1h30 às 3 aqui num dia de semana, abrindo mão de atender clientes, né? Flávio, também muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã nesse mesmo horário, para quem conseguir, obviamente. Quem não conseguir vai ficar gravado, mas já reservem suas agendas para nos abraçarmos no dia 2, que é quinta-feira, no Bar do Celar, vai ter uma banda de rock. Quem eventualmente vá no lançamento do livro do Moro, estou aqui falando em primeira mão, não anunciei para ninguém, mas não vai pagar ingresso. Enfim, é um ingresso lá da banda, R$30, mas se alguém for lá no lançamento, já vai pagar o livro e vai chegar atrasado para a banda, eu vou aliviar o ingresso, tá bom? E eu estava quase esquecendo de falar do Instituto Capitalismo Consciente Curitiba, do qual eu sou embaixador, né? É importante vocês saberem que amanhã eles estarão com um evento presencial aqui em Curitiba, ali na FAI. Então é só buscar as informações, vai ser pelo Simpla, acho que são R$30, mas é das 5 da tarde até 8, enfim. Vai ter gente para falar da estatura de vocês. Pra vocês terem uma ideia, é tão bom que vai ser o evento de amanhã, e mais focado no capitalismo consciente. Uma bandeira, um movimento de 2012 dos Estados Unidos, né, Luciano e Carol, mas que está aqui tomando corpo no Brasil, já com algumas filiais, e eu, como embaixador, tenho o dever